Bom dia, tarde, eu sou o Anquises. A ideia dessa palestra fala um pouquinho sobre a questão de vigilância e como a gente talvez consiga, não sei, acho que não, recuperar um pouquinho da nossa privacidade. O título da palestra é NSA Me Segue. Eu sou o Anquises, trabalho na RSA, que nem o Anderson falou, mas eu também faço parte do Garoto Hacker Club, primeiro hackerspace brasileiro lá em São Paulo, e hoje a gente tem hackerspace em vários lugares do país inteiro, inclusive tem uma galerinha aqui em Brasília, do Calango Hacker Club. Organizo junto com mais alguns amigos da B-Side de São Paulo, um evento que a gente faz 1, 2 ou 3 vezes por ano, dependendo do nosso pique, e etc. Mas também a palestra podia chamar A CIA Também Me Segue, né? Não sei, ao menos que alguém aqui esteja vivendo em caverna. Essa semana agora saiu um lote de revelações lá no Wikileaks sobre todo o esquema de espionagem que a CIA também tem, né? O que a gente sabia antes eram os esquemas que a NSA, a agência de espionagem dos Estados Unidos, tinha, né? E agora a agência de inteligência dos Estados Unidos também teve várias informações aí vazadas, né? Que é a grande novidade aí do momento dessa semana, e aí casou com essa oportunidade de palestrar aqui em Brasília, e eu resolvi trazer esse assunto. Então, assim, o que acontece basicamente, né? Assim, em 49, ou seja, bastante tempo atrás, quando o Anderson ainda era novinho, né? O George Orwell, ele criou aquele livro em 1984, onde ele descreve uma sociedade controlada e vigiada pelo governo, né? Ele imaginou uma situação, lembra, 49, né? Assim, não existia nada do que existe hoje de tecnologia, onde as pessoas viviam em suas casas e dentro das suas casas existiam umas super telas, né? Que eram telas pregadas, sei lá, na parede, né? Onde eram usadas pelo governo para vigiar as pessoas e mandar mensagens, tanto de propaganda, quanto, assim, tipo, de bronca, você está fazendo coisa errada que o governo não permite, ou seja, é uma sociedade super vigiada, né? Aí ele cunhou aquele termo que a gente conhece hoje, o Big Brother está vigiando você, né? E aí ele é o responsável pelo surgimento do Big Brother Brasil. Né? Maldito seja ele. Olha o que sobrou pra gente. Né? Foi isso que o brasileiro aprendeu desse livro inteiro. Você vê como as coisas não dão muito certo às vezes. O cara até tinha boa intenção, mas o brasileiro estraga tudo. Aí, fazendo fast forward para os dias de hoje, o que acontece? Continuamos vivendo nas nossas casas, só que em vez de termos telas pregadas na parede, nós temos um monte de computador, smartphone, né, que em vez do governo precisar vir na nossa casa buscar essas informações, a gente manda informação para fora. Entendeu? Você quer saber o que eu estou fazendo? Não tem problema. Eu acabei de tirar uma foto e vou postar no Facebook. Né? Eu vou fazer o check-in de onde eu estou. Então, tudo que você precisa saber sobre mim, eu já estou publicando para você. Então, hoje em dia, o governo que ele quiser vigiar a mim ou a nós, ele não precisa mais implantar dispositivos nas nossas casas. Ele simplesmente vai nesses lugares que a gente posta essas informações e pega isso daí. A gente está dando tudo isso de graça. Toda a nossa vida a gente está dando de graça para todo mundo. E às vezes mesmo inadvertidamente, porque o meu celular tem GPS, ele está traçando tudo que eu faço. Se a companhia de telefonia precisa saber onde eu estou, ela consegue rastrear o meu celular e saber que eu estou exatamente aqui. Né? O lado ruim é que eu não tenho muita privacidade, o lado bom é que se eu for sequestrado, a polícia consegue me achar. Mas tem um lado ruim de novo. Né? Então, hoje a gente dá para as empresas, querendo ou não, intencionalmente ou não, todas as informações que elas precisam. E o governo sabe disso e o governo está usando isso. Que foi justamente aí o que aconteceu em 2013 com as revelações do Edward Snowden. Ou seja, ele virou e falou assim, ele escancarou, né, a caixa de Pandora do vigilantismo do governo americano. Ou seja, a NSA, que é a agência de governo americano, ele tem todo um programa gigantesco, multimilionário, de captura de dados, de informações e vigilância de todo mundo, né, de pessoas, empresas, grupos, etc. Então, o mundo inteiro, né, está sendo vigiado e monitorado, não só pela NSA, mas com certeza todos os grandes órgãos de governo, de inteligência, de todos os grandes governos fazem isso. Mas a NSA foi o que teve o azar de ter sido escancarado aí pelo Edward Snowden. Isso também não era muita grande novidade, mas assim, sabia-se que existiam programas aqui ou acolá, que alguém vazava informação, mas o cara levava porrada e abafava a história.
mas assim, a história, as revelações do Edward Snowden realmente atingiram, né, uma repercussão muito grande, até mesmo por conta do grande nível de detalhes e o quanto isso afeta a gente, todo mundo, no dia a dia. A famosa história do programa Prisma, né, vocês devem se lembrar, essa história já é velha, né, e todas as tecnologias que eles criaram para capturar informações de todo mundo, então, assim, lendo todos os e-mails da galera toda, nossos e-mails no Gmail, Microsoft, etc., América Online, empresas que não colaboravam, eles hackeavam, invadiam as redes das empresas para capturar essas informações e por aí vai. Então, todas essas revelações aí aconteceram em 2013. Então, o que a gente ficou sabendo? Não só a gente está dando todas as informações para o governo, para empresas lá fora, que o governo pode pegar, como se a gente não está dando informação suficiente, o governo vem, invade nossos computadores, nossas máquinas e rouba essa informação. Se a empresa não está colaborando, ela vai lá e invade a rede daquela empresa para buscar essa informação. Se ninguém está colaborando, ela vai e invade o sistema de telecomunicação para buscar essas informações que ela precisa para fazer o trabalho dela de vigilantismo, espionagem e chame o que quiser. Então esse é o cenário que a gente tem hoje, já tinha, né, e sabemos a partir de 2013 que ele existe. Ou seja, tudo que a gente achava que era teoria da conspiração, ou pelo menos grande parte das coisas que a gente já imaginava que poderia ser teoria da conspiração, provou-se real. O governo está vigiando a gente. Está mesmo. O governo lê seus e-mails. Lê mesmo. O governo sabe tudo o que está fazendo. Sabe mesmo. Sabe mais até do que a gente sabe da gente mesmo, né? Então, esse foi o grande susto aí que todos nós tivemos em 2013. E aí o que acontece? Chega agora esse ano, essa semana inclusive, né, e vem os leaks da CIA. Ou seja, a NSA é uma agência de espionagem que está muito mais focada em investigar cenários, grandes empresas ou organizações criminosas, terroristas, etc. E o trabalho dela é muito mais focado em que a gente chama de inteligência de sinais, ou seja, de capturar a informação, trazer e tratar esse tipo de coisa. A CIA, como uma agência de inteligência, ela é mais focada em investigar pessoas, né? Mais focado em obter dados, e no caso aqui, roubar dados, etc., de pessoas para investigar quem que realmente é o fulano, o que, que ele está fazendo, onde ele está indo, quem são os amigos dele, como que eu monto essa rede de contatos, que de repente pode ser uma rede de grupos que tem interesse em comum e tal. Então esse leak que surgiu agora essa semana, dia 7, se não me engano, né? Acho que terça, sei lá, revela assim uma quantidade muito grande de informações sobre as capacidades de espionagem que a CIA tem. Só para exemplificar, foram mais de 8 mil arquivos que foram vazados para o Wikileaks, e lá falava-se que assim, eles tinham 5 mil pessoas trabalhando nessa área de inteligência cibernética da CIA. 5 mil pessoas provavelmente é maior do que o mercado de segurança no Brasil, para a gente ter uma noção assim, de ideia. É gente pra caramba, gente. Se todo mundo aqui que trabalha aqui no Brasil, vamos ligar para os Estados Unidos, trabalhar lá na área de segurança, a gente não lota, né, a sala lá dos caras da CIA, provavelmente, né? Então, assim, é muita gente dentro de uma única agência fazendo espionagem cibernética em cima da galera, né? É muita gente. E aí, assim, o que isso significa, né? Assim, basicamente, assim, que existe todo um esquema de monitoramento governamental indiscriminado que monitora todo mundo, desde criminosos, terroristas, até o Papa. Pô, esse Papa é legal, velho. Por que eu vou ficar vigiando o cara? Mas eles vigiam, entendeu? Tudo bem que ele é argentino, mas a gente vigia o cara, né? Então, talvez por ser argentino, para mim já é bom motivo. Meus amigos argentinos que estejam me assistindo aqui, é uma brincadeira, tá? Mas é verdade. E aí, né, líderes governamentais, inclusive de nações amigas, né, isso em 2013 ficou sabendo que o governo americano já vigiava a Angela Merkel, que hoje ela é a líder do mundo livre. Né? Quem que é o maior líder mundial do mundo livre, que defende a liberdade? É uma alemã, não é mais os Estados Unidos, que agora é o Trump doido que está lá. Né? Agora só sobrou para a gente, né, acreditar que os alemães são os caras legais, porque nem os americanos mais dá para a gente acreditar. Então, assim, monitora todo mundo. Não só terrorista, bandido, espião, né? E, normalmente, com a conivência forçada das empresas. É o famoso, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou o governo americano, você é uma empresa americana, eu quero que você espione
tais pessoas ou coloque tal dispositivo na sua rede que vai capturar dados para mim. Muitas empresas foram forçadas a permitir que o governo americano botasse dentro das suas instalações toda uma infraestrutura para captura de dados. Empresas de telefonia americanas, elas tinham salas específicas da NSA para onde todo o tráfego de rede era copiado, e lá trabalhava o pessoal fazendo análise desse tráfego de rede, tráfego de comunicação entre as pessoas, de telefonia, dados, etc. Né? Yahoo, Facebook, várias empresas, a CEO do Yahoo, ela admitiu publicamente que ela foi obrigada, o Yahoo colaborava com o governo americano por obrigação, mas colaborava. Né? Algumas empresas tentaram falar, não, a gente não colabora, a gente recebeu as solicitações, mas não fizemos nada, tentamos evitar, botamos os advogados aí, mas muitas foram obrigadas a colaborar. E as que não colaboravam, né, eram invadidas e espionadas. O governo americano, eles têm submarinos nucleares específicos para fazer espionagem, que é o submarino preparado, se não me engano, o USS Jimmy Carter, que ele é preparado para buscar cabos submarinos, né, no fundo dos oceanos e plantar dispositivos de captura de dados. Mano, isso aqui não é para amador, né? O negócio é sério, porque assim, você não quer passar o que está passando na unidade de informação que está passando na internet do Brasil, não tem problema, eu vou lá no cabo submarino que passa todo o tráfego de internet saindo do Brasil, eu boto um TAP lá e capturo a informação, não é problema nenhum. Os caras têm tecnologia e fazem isso desde a Guerra Fria, não é que começou agora não, porque o Snowden contou, tá? Já assim, esse tipo de tecnologia deles já existe desde a época da Guerra Fria. Por exemplo, na época lá de 2013, né, revelou-se que a NSA invadiu a rede do Google, botou TAPs lá, porque o Google começou a fazer SSL, né, para comunicação do usuário com seu Gmail, etc., ser criptografado. Os caras falaram, beleza, velho, eu invado sua rede, né, depois que passou pela camada SSL, eu capturo tudo que está passando entre seus servidores. Né? Então, assim, olha o nível de sofisticação. Entre essas revelações agora, dessa semana da CIA, surgiu assim um pack de revelações, um programa que eles chamam de Fine Dining, que é o quê? É um monte de aplicação conhecida por todo mundo, né, que eles criaram a versão dessa aplicação com Trojan. Ou seja, quem aqui já usou Notepad do Windows? Né? Os caras têm um pendrive com a versão do Notepad que ele pluga no seu computador e baixa lá, lógico, tem que ter todo um trabalho de espionagem, tal, 007, de chegar no seu computador, colocar lá tal pendrive, ele vai trocar o seu Notepad pelo Notepad dele, que vai espionar a sua máquina. Né? Notepad, Chrome, Opera, Firefox, um monte de coisa. Prezi, ainda bem que eu faço a apresentação no PowerPoint. Né? Eu não peguei essa moda do Prezi. Quem aí faz a apresentação com Prezi, ó, tá ferrado, tá espionado. Né? Outra notícia que surgiu agora nesses leaks, né? Eles conseguem espionar, abre aspas, né? Eles conseguem espionar as informações, as mensagens criptografadas do WhatsApp, Signal, etc. Na verdade, não é que eles fazem isso. Eles têm trojans e zero days para invadir os smartphones, tomar controle do sistema operacional. Né? Então, toda a comunicação que chega no nosso smartphone, o tráfego é criptografado, mas quando eu começo a ver aqui, digitar e ler as mensagens, essa parte que está na camada de sistema operacional, eles conseguem copiar essas informações, eles têm acesso. Então, sim, de fato, eles conseguem ler os nossos messengers, WhatsApps, Signals, etc. Não porque eles quebraram a criptografia, mas porque eles invadiram minha máquina na camada de SO e ele tem acesso a tudo, inclusive as mensagens que a gente lê. Ou seja, é espionagem geral, né, e indiscriminada. Teve também a história que a imprensa adorou comentar por aí, a questão deles terem capacidade de invadir Smart TVs, né, citaram muito o caso como exemplo a Samsung, a família F8000 de Smart TVs, que eles têm um trojan específico para TV, que eles chegam também com um USBzinho, tchutchuca lá na televisãozinha, baixa o trojan para a TV, essa TV começa a gravar tudo o que está acontecendo. A versão do Trojan que eles têm, que foi revelado no leak, ele fica capturando sons no ambiente, né? Então conversas, etc., tudo o que está acontecendo. Segundo o leak, eles estavam trabalhando numa versão que também capturasse imagens, né? Pela câmera da Smart TV. E aí, assim, tem uma feature que eles chamaram de, como que é?
falso logoff, sei lá, agora me deu branco. Que se você desligasse a televisão, ela continuava ligada. Ela dava sinal que estava desligado, tal, mas ela continuava ligada para capturar, continuar capturando som, né, para fazer espionagem, e tudo que ela capturava, ela mandava para os servidores de controle da CIA. Então, assim, num cenário desse, cara, o que eu faço? Eu não posso confiar no meu celular, não posso confiar na minha televisão, todas as nossas comunicações estão monitoradas, né? Nossas redes sociais estão monitoradas. O que a gente consegue fazer? Quem pode salvar a gente num cenário desse? Né? Uma coisa que me preocupa é que, assim, por mais que eu tente eventualmente limitar a minha exposição, a nossa exposição em redes sociais, etc., a gente barra com a conveniência. Ou seja, existem alternativas livres e, em teoria, mais seguras do que o Facebook como rede social? Existem redes sociais distribuídas, onde você guarda localmente na sua máquina suas informações, meio que um esquema peer-to-peer, etc. Só que, assim, minha mãe não usa esse negócio. Minha mãe usa o Facebook, minhas tias usam o Facebook, minha família usa o Facebook. Se eu quiser falar com eles, eu tenho que, obrigatoriamente, usar o Facebook. Então, assim, qual que é a conveniência? Eu tenho que usar a rede social que os meus amigos estão. Né? Não adianta eu querer migrar para um negócio mais seguro se ninguém mais está usando aquilo. Não adianta implementar uma ferramenta de criptografia de e-mail se as pessoas com quem eu comunico não têm um cliente para ler essa mensagem criptografada, para descriptografar essa mensagem. Então, é aquela questão da conveniência. Eu posso botar controles para mim, para os usuários finais, mas se não forem controles que as outras pessoas também usem e se adequem, não vão funcionar na prática. Então a gente tem um problema aí de como que eu consigo pensar em ter mais privacidade ou ter um mínimo de privacidade, resgatar o mínimo de privacidade que eu consigo, porque está tudo escancarado, né, e de uma forma conveniente. Eu ainda não sei a resposta, né, mas comecei a pensar nisso, então quero provocar isso daí. Que nem eu comentei, o grande problema hoje é que todo mundo quer postar tudo o que acontece nas redes sociais, faz parte do nosso dia a dia. Eu tenho amigos que você consegue seguir a vida inteira do cara, dia a dia, né, pela rede social. O cara, né, um desses meus amigos está viajando agora para a Argentina, eu tenho certeza que ele fez o check-in no aeroporto de Guarulhos, eu tenho certeza que ele fez check-in na sala VIP, eu tenho certeza que ele já fez check-in no aeroporto lá da Argentina, e por aí vai. Eu tenho um colega de trabalho, que não está aqui na sala, que quando ele vai visitar cliente, ele fala, estou fazendo check-in no cliente, estou fazendo check-in no escritório, estou fazendo check-in lá, entendeu? Então, assim, se você não tomar cuidado, todo mundo vigia tudo que você está fazendo. Eu vou almoçar no restaurante tal, você está almoçando no restaurante tal, de repente chega o fulano, e aí, eu vi que você estava aqui e tal, eu resolvi dar uma passada, precisava não dar bunda e tal, pai, vai lá. Né? Porque você fez check-in lá no restaurante, o cara vai lá, sou um amigo e tal. Quem não lembra daquela história de alguém que foi fazer uma festa, um gringo foi fazer uma festa, pôs um anúncio no Facebook e de repente apareceu 6 mil convidados na festa do cara? Não tem uma história dessas assim? Né, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, assim, quem pode salvar a gente? Né? Vamos migrar para o software livre? Né? É uma alternativa migrar para o software livre? O software livre é mais seguro? Em teoria, ele é. Por quê? Porque o código-fonte pode ser auditado. Agora, quem aqui audita código de software livre nessa sala? Porra, você trabalha com segurança, velho. Quem aqui usa Linux? E vocês não viram o código do sistema operacional que está rodando? Você viu a biblioteca de C? Se tem algum backdoor na sua biblioteca de C? Eu não tenho o background de C. Tá vendo? A gente não tem o background para avaliar esse tipo de coisa. Então, assim, em teoria é mais seguro porque a gente acredita que alguém que manja disso auditou esse negócio. Mas, por exemplo, botar um backdoor em alguma ferramenta, às vezes pode ser um negócio tão bem escondido que nem os caras que manjam disso conseguem achar. Quantas vezes a gente não fica sabendo de bug que foi descoberto agora e que esse bug tem 7 anos de idade, por exemplo? Mas por que ele tem 7 anos de idade? Porque em 7 anos ninguém tinha percebido que esse bug existia. Né? Não é porque ele nasceu agora, ele já está lá há 7 anos. Vamos criptografar, né? Usar PGP, GNU PGP, vamos usar Redditor. São alternativas também para a gente tentar, no mínimo, mascarar com quem a gente está conversando, que sites estamos navegando. Mas quem aqui já acessou Redditor para navegar normalmente na internet? Tá? Normalmente, ver sites normais. Fica muito mais lento. É difícil de usar? Não é. É um plugin que você clica lá, tal, sai usando. Né? Às vezes alguns sites quebram, não abaixa tudo. Né? Mas dá para usar? Dá, mas não é a mesma usabilidade.
Então, assim, não dá para virar para minha mãe e falar assim, mãe, usa o Tor. Ela não vai saber usar. Ela já não consegue usar. Desculpa, mãe. Eu tá gravando, né? Alguém me dá um exemplo. Eu não vou poder voltar para casa. Eu vou ter muito que explicar. Não vai pegar uma mãe genérica e falar para ela usar Tor. Ela não vai saber usar. O usuário final não vai saber usar o Tor. Né? Vamos protestar? Vamos. Protestar funciona? Às vezes funciona. Não no Brasil, mas em países normais funciona. Você sair às ruas, protestar, etc. Né? Aqui o gigante acordou, voltou a dormir, né? E ficou por isso mesmo. Né? O que acontece, assim, o que a gente tem que começar a fazer é tentar mudar, né, nos nossos protestos, na nossa manifestação política, a distribuição de poder. Porque hoje o que a gente tem? O governo exigindo muito da população. Não é verdade? Estou mentindo? Eu sei que aqui estamos no lugar errado para falar esse tipo de coisa, né? Escolhi a cidade errada para falar isso, porque eu vou apanhar na saída. Mas assim, o governo ele exige muito da população. E hoje o que está acontecendo nessa questão de privacidade? O governo está invadindo a privacidade da população, ele está criando leis, mecanismos, investindo em tecnologia para invadir a privacidade do cidadão, para capturar tudo que ele precisa de informação para vigiar a população, e ao mesmo tempo nós temos pouco acesso à transparência do governo. Né? Por que você está fazendo isso? Com qual motivo você está vigiando o Papa? O cara não vai te explicar por que está vigiando o Papa. Entendeu? Com qual motivo você está fazendo isso? Não existe transparência. Então, para a gente tentar mudar um pouquinho a regra do jogo, nós como sociedade, nós temos que exigir privacidade do cidadão, porque eu tenho que ter direito à minha vida privada, eu tenho que ter direito a não ser monitorado e importunado, a menos que eu mereça, que eu tenha feito alguma coisa por merecer, eu estou sendo investigado por um crime, etc., né, porque é interesse da sociedade resolver aquele crime, diminuir aquela ameaça. Mas assim, o cidadão normal, ele não tem que ser monitorado indiscriminadamente o tempo todo. E o governo, ele tem que dar transparência. Ele tem que explicar por que ele está fazendo isso, com que tecnologia, com que propósito, quem que ele está monitorando e por quê. E isso os governos não fazem, nem mesmo o governo americano, que é o bonzinho da história, em teoria. Então, para a gente virar essa moeda, a gente tem que começar a exigir o direito à privacidade, né, e exigir do governo de nosso direito à transparência governamental. Saber o que ele está fazendo. Eu que botei você lá, eu que votei em você. Posso ter votado errado, mas você está lá. Né? Então, assim, a gente tem que ter direito de exigir essas coisas do governo. Então, assim, como que eu conseguiria sair da situação atual, onde estamos extremamente expostos, e tentar recuperar um pouquinho da nossa privacidade? Eu não sei a fórmula, mas começando a pensar essa semana, eu comecei a pensar algumas coisinhas práticas que a gente poderia começar a talvez pensar em fazer, se alguém depois quiser criticar, falar que é uma besteira, tal, tem toda a razão, mas assim, vamos tentar fazer alguma coisa, né? Porque eu não posso ficar sem meu celular, né? Não dá para deixar de confiar no meu iPhone, no meu Nexus, etc. A gente tem que usar esse tipo de coisa. Então, como a gente consegue, talvez, usar de uma forma um pouquinho mais privada? Temos o nosso nome completo, né? No caso de Dom Pedro I, eu peguei o caso de Dom Pedro I porque era o nome maior que eu conheço, que eu me lembro das aulas de história, né? Eu não posso me dar como exemplo porque eu sou um péssimo exemplo. Quantos Anquises vocês acham que existem? Né? Assim, meu nome é muito fácil de ser achado, então eu não sou um bom exemplo. Né? Volmer, né? O Kelvin, sabe? Pô, qualquer um que sabe usar o Google descobre a minha vida inteira, descobre a vida do Kelvin inteira. Entendeu? A gente não somos um bom exemplo. Mas uma pessoa normal, o que a gente pode fazer? Tem lugares que nós somos obrigados a nos cadastrar com o nome completo. Imposto de renda, banco, não é verdade? Mas um site de e-commerce, no Uber, eu preciso dar meu nome completo para me cadastrar no Uber? Eu posso me identificar no Uber como Pedro de Alcântara. Ponto. O Uber não precisa saber meu nome inteiro. Eu já garanto 1/1000, né, de privacidade frente ao Uber. Um outro serviço, né, que de repente eu posso usar outros dos meus sobrenomes. Então, né, por exemplo, no Uber eu sou Pedro de Alcântara, no e-commerce da Amazon eu sou o Pedro Serafim, né, porque tem um Serafim no sobrenome de Dom Pedro I, eu não sabia. Né, graças à Wikipedia descobri isso essa semana, hoje na verdade, de manhã, enquanto eu terminava os slides. Em algumas redes sociais, no meu Twitter, no WhatsApp, no Telegram, se você procurar no grupo do RoadSec, eu sou o Anquises no Telegram com a minha foto, para você ver como que eu sou sem noção. Né? Não tenho noção de privacidade. Mas o Dom Pedro I, ele poderia ser o Pedro, com 3, né, para dizer que é Racudão, né, com 3 no lugar do E, 0 no lugar do O. É o Pedro Racudão.
Né? Ou seja, eu não preciso dar meu nome verdadeiro ou meu nome exato em alguns lugares. Então, por que a gente não começa a pensar isso? Deixa eu pensar assim, um grupo de lugares que eu sou obrigado a dar meus dados verdadeiros, um grupo de lugares que eu posso dar meus dados mais ou minimamente reduzidos, né? E alguns lugares que eu posso dar meus dados mais ou menos mascarados. Eu posso fazer isso com o meu nome? Posso. Como que eu me identifico nas redes sociais, por exemplo. Né? Eu posso fazer isso com o meu e-mail? Posso. Eu tenho meu e-mail oficial, né? Dom Pedro I, né? imperador.gov.br, a gente vai ter posto imperador, fica mais legal. Tem meu e-mail principal, que é o Pedro1Gmail. Isso tudo é invenção, tá? Nem sei se existe. Eu posso ter um outro e-mail. O meu e-mail da Apple, do iCloud, não tem que ser o mesmo e-mail do Gmail, tem que ser outro, para dificultar que alguém mapeie minhas identidades em diferentes serviços. Então, no iCloud vai ser Pedro Alcântara, por exemplo. No Hotmail eu vou usar meu nick lá, Pedro Racudão. Né? Para recuperar a senha, eu não vou usar nenhum desses caras, porque se alguém quiser roubar minha senha do iCloud, vai tentar pegar, né, invadir minha senha do Gmail, alguma coisa assim, porque é onde eu recupero a senha do iCloud. Não, cria um outro e-mail que você não usa para nada, que só você sabe que existe. O Pedro esqueceu sua senha, @uol.com.br, e usa esse e-mail como e-mail para todo mundo recuperar sua senha. Ou bola algum outro esquema. Né? A gente está conversando com o Kelvin agora há pouco. Né? Eu vou bolar um esquema assim, tipo, tem 4 contas e uma manda para outra, que manda para outra, que manda para outra. Né? E se Deus quiser, eu vou conseguir recuperar a senha no final. A data de nascimento, porque eu não posso fazer uma sacanagemzinha também. De novo, tem lugares que eu sou obrigado a dar meus dados verdadeiros, por questão legal, etc. Né? Mas, de repente, para o Uber, por que em vez de eu dar minha data de nascimento correta, essa não é minha, tá? É do Dom Pedro I. Né? Só para esclarecer. Tá? Né? Mas, assim, o Dom Pedro I nasceu no dia 12 de 10 de 1798. No Uber, em vez de ele cadastrar essa data, será que ele poderia cadastrar dia 12 do 11? Troca um númerozinho só, porque vai atrapalhar minimamente, né, se alguém que tentar rastrear você em vários lugares. Né? E se alguém depois reclamar, se o Uber reclamar, fala, putz, eu digitei errado, foi só um número e tal. E nesses lugares que você quer dar o seu dado mais ou menos alterado, você faz sempre o mesmo erro, que é para você lembrar qual foi o número que você errou. Né? Se um dia você precisar recuperar o seu login do Uber e ele te pedir sua data de nascimento, você sabe que foi a data falsa que você deu. E outros sites que você está literalmente cagando para eles, né? Assim, como que você é obrigado a se registrar e botar sua data de nascimento, escolhe uma data de nascimento que não tem nada a ver, como por exemplo da Maria Joaquina, né, da esposa do Dom Pedro, né, e usa essa data como se fosse a sua. Porque se alguém tentar roubar seus dados confidenciais, naquele outro site não vai ser o mesmo dado pessoal que você tem guardado naquele site, mas é um dado que você sabe qual é, que você sempre lembra, que você está sempre usando os dados lá da sua esposa, namorada, etc. Né? Então é uma forma da gente, sei lá, viagem na maionese, talvez tentar a gente se esconder um pouquinho mais nessas milhões de cadastros. Quem é que não tem milhões de cadastros e milhões de sites? Tudo que você faz hoje em dia tem que fazer uma porra de um cadastro, você tem que botar todos os seus dados, tem que botar o CPF para fazer qualquer coisa. O CPF tem que ser um dado extremamente confidencial, porque com o CPF alguém pode ferrar a sua vida. Né? E por aí vai. Dado de cartão de crédito. Eu sou obrigado a usar cartão de crédito de verdade em vários lugares. Mas, de repente, em alguns sites, eu posso comprar um cartão pré-pago. Esse cartão você compra no Extra, R$14,90. Não tem seu nome associado a ele. Você tem só um número de cartão. Então, de repente, alguns serviços online, você pode começar a usar esses cartões pré-pagos, né, porque você não está expondo informação pessoal sua, que nem você é obrigado a expor seu nome completo, que está cadastrado no cartão de verdade. Então, vamos pensar esse tipo de coisa. Vamos pensar como que a gente consegue, de repente, tentar diminuir a nossa exposição, né, no mundo online. Facebook, redes sociais, serviços online, sites de compra, sites que você é obrigado a se cadastrar mesmo que não queira, e por aí vai. Então, esse é meu desafio aí que eu quero lançar para todo mundo, né, dar essas ideias iniciais. 2 sugestões. Aqui no Brasil tem um projeto interessante chamado Tem Boi na Linha, que é um site bem simples, voltado para o usuário final, dando dicas de como que o usuário final pode tentar se proteger, né, do vigilantismo. Lógico, eles sugerem você usar PGP. Né? Não que o usuário final vai saber usar PGP, mas é uma sugestão que a gente tem que dar. Né? É a tecnologia que existe hoje para tentar
proteger os e-mails do pessoal. O pessoal da EFF, né, eles têm muitas, desvantagem que é americano, né, não é nacional, mas eles têm muitas iniciativas de tentar proteger a privacidade da galera. Eles têm uma página específica sobre espionagem governamental da NSA, então vale a pena a gente ficar acompanhando esse pessoal aí e de repente colaborando. E, né, como sociedade, a gente tem que começar a pensar em repensar os nossos hábitos online para tentar nos proteger um pouquinho. Isso que eu sugeri resolve? Para ser sincero, não resolve, porque assim, o pessoal de espionagem, eles têm muita capacidade de investigar alguém quando eles querem investigar, mesmo que você tenha identidades totalmente diferentes, mas cedo ou mais tarde eles conseguem rastrear tudo. Eu já vi esse pessoal trabalhando, eles têm ferramentas, têm tempo, têm técnica para conseguir descobrir que o Anquises no site é o fulano de tal em outro, porque em algum momento você acabou cruzando alguma coisa, ou tem coisas em comum, etc. Mas você dá mais trabalho para os caras. Então, assim, já que o cara quer me espionar, então pelo menos eu vou dar trabalho para o cara, né? Eu acho justo. Então é isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Estou aberto a sugestões, críticas, opiniões. Esse é meu Twitter, que você vê, de novo, né? Não tem criatividade nenhuma, né? Mas também tem com esse nome desse, a criatividade toda a minha mãe que usou. Não sobrou nada para mim. Mas meu Twitter é AnquisesBR, meu Facebook é AnquisesBR, meu Gmail é AnquisesBR, né? E tudo que eu sugeri agora eu nunca usei, mas vou começar a me preocupar com relação a isso. E eu recomendo que se preocupem. Só para exemplificar, tem um colega, tem uma pessoa que trabalha na área de segurança, um pesquisador, que publica muito, que todo mundo aqui conhece, só que eu não vou falar quem é, mas que um belo dia, batendo papo, eu descobri que, na verdade, aquele nome dele não é o nome de verdade. Então faz de conta, que o Anderson Ramos, que todo mundo conhece como Anderson Ramos, o nome verdadeiro dele, que está na documentação, é uma coisa que não tem nada a ver. Por quê? Porque quando ele começou a trabalhar na área, ele já teve esse clique de, opa, eu preciso proteger a minha identidade pessoal, né? E ele, assim, já assumiu publicamente o papel que ele é o fulano de tal, sendo que, na verdade, o nome oficial dele, de batismo, etc., é totalmente outro, nada a ver. Porque ele está preocupado em proteger a privacidade. Eu tenho alguns poucos colegas que trabalham na área de segurança que não têm Facebook. Um deles, eu sei que, na verdade, ele tem uma conta para falar com a família, que nem eu sei qual é, eu sou super amigo desse cara. Né? Então, assim, não sei se o Rani está me ouvindo aqui, né? Mas eu tenho alguns amigos que fazem esse tipo de coisa, porque já tiveram essa preocupação, essa sacada, que a grande maioria de nós não teve, nunca tem, e agora a gente vai começar a se preocupar, porque a gente tem que se preocupar com isso. Legal?